Fala galera do canal Fael Portinari, obviamente eu sou o Fael Portinari e hoje eu trouxe um relato muito bom para vocês. Então já deixem um like, não esqueçam de hypar esse vídeo e compartilhar com aquele seu amigo que tem medo do sobrenatural. E você que quer ganhar um salve no próximo vídeo, deixe seu nome aqui nos comentários. Então vamos lá. O primeiro relato é: o Saci levou o meu avô. Boa noite, Fael. Este relato ocorreu em meados dos anos 50 com meu avô e com a minha bisavó. Eles moravam em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, em uma fazendinha para ser mais preciso. O meu bisavô trabalhava na cidade como feirante e às vezes ficava dias longe de casa devido às longas viagens. Acontece que quando meu avô era pequeno, com 3 anos de idade, ele era muito imperativo e a sua mãe não sabia mais o que fazer com ele. Então, ela, muito nervosa, xingava muito a criança e contava histórias de terror para assustar o garoto. E muitas das vezes ela o amedrontava, dizendo que o Saci viria lhe pegar e o levar para a mata. E ele ficava com muito medo. Acontece que certo dia a minha bisavó estava voltando com o meu avô da missa e era de manhã. A estrada era de terra e pouco movimentada. A minha bisa logo notou que por ela passou um homem de pele bem escura. E o meu avô, criança com apenas 3 anos, ele dizia apavorado: "Mãe, olha, é o Saci." E ela ria, pois de fato parecia mesmo. Mas dizia para o filho que não era o Saci. Então a criança começou a chorar. E foi aí que ela pôde ver que o homem estava parado na estrada, a encarando. Ele tinha uma perna só, os seus olhos eram vermelhos e os seus dentes eram longos e afiados. Ela pegou meu avô nos braços e saiu correndo com ele para casa. O Saci a perseguia e gritava, dizendo que queria a criança, que ela tinha dado a criança para ele, e aquilo foi um tanto assustador. Mas passado algum tempo, a minha bisa, ela logo esqueceu desse fato. E o meu avô continuava mais atentado ainda, e ela continuava dizendo que o Saci voltaria novamente para buscá-lo. Até que certo dia, o meu avô adoeceu, e naquela época, doença de criança era sempre quebranto. Para quem não sabe o que é quebranto, é um tipo de mal olhado, ou olho gordo, enfim. A minha bisa o levou até uma benzedeira. A mulher o benzeu e disse que foi a minha bisa que pôs quebranto no meu avô, por sempre xingá-lo e amaldiçoá-lo. A minha bisa pegou meu avô e foi para casa. Mas no dia seguinte, o meu avô já tinha melhorado bastante. E por volta das 17 horas, um senhor bateu à porta da casa da minha bisa. Ela atendeu e o senhor lhe perguntou se o menino ainda estava doente. O senhor era um velho de pele bem escura e fumava um cachimbo. Estava todo vestido de branco. A minha bisa achou que talvez a benzedeira o tivesse mandado ali. E respondeu ao senhor que o meu avô já havia melhorado bastante. O senhor pediu para entrar e olhar o garoto, e antes mesmo da minha bisa responder que sim ou que não, ele já foi entrando e indo na direção do garoto. E foi aí que o garoto começou a gritar assustado, assim que ele viu aquele senhor. O gato de estimação da família, que estava dormindo em um dos quartos, se assustou com a gritaria. E o gato, como é curioso, ele foi até lá. E quando o gato viu aquele senhor brigando, com chutes e socos com a minha bisa para pegar a criança, o gato avançou no senhor, mordendo e o arranhando profundamente. O senhor saiu correndo, e quando ele saiu no terreiro da casa, deu um redemoinho em volta do homem, e assim que o redemoinho passou, o senhor havia se transformado no Saci. Ele deu uma risada macabra
e saiu pulando para a mata e dizendo que voltaria para pegar a sua criança. A minha bisa, muito assustada, ela retornou até a benzedeira. Então a benzedeira, ela fez uns trabalhos de magia para ajudar a minha bisa e passou uma oração para a minha bisa recitar na mata ao entardecer, e assim ela fez. E acontece que no outro dia cedo, a minha bisa foi até o rio que ficava ali perto para lavar roupas, e assim que ela chegou no rio, um pouco longe perto do mangue, ela avistou uma enorme sucuri engolindo algo como se fosse um rapaz bem negro, que a princípio ela achou que fosse uma pessoa. E quando ela chegou mais perto, ela viu que a sucuri estava engolindo o saci. Sim, por mais incrível que pareça, Fael, a cobra, ela engoliu o saci. A criatura ria enquanto estava sendo engolida e gritava para a minha bisa que isso não havia acabado, que ele voltaria. A minha bisa ficou ali assistindo aquela cena para ver se realmente a cobra engoliria aquela coisa e acabaria com o tormento dela. E por fim, a cobra o engoliu com muito sacrifício. E como se isso já não fosse bastante surreal, a cobra virou para a minha bisa e disse: "Está feito, ele não irá mais te incomodar." A minha bisa saiu correndo para casa. E pouco tempo depois, o meu bisavô retornou de viagem e ela ficou bem mais tranquila. Mas não contou nada do ocorrido a ele, pois sabia que ele não acreditaria. Bem, acontece que no domingo de manhã, ele saiu para pescar e quando chegou em casa, ele contou para a minha bisa que encontrou uma sucuri morta na beira do rio e que a sucuri estava com a barriga aberta. E era algo que abriu a sua barriga de dentro para fora. A minha bisa ficou pálida de tanto medo. Então ela começou a se aprontar para ir até a benzedeira. E foi aí que bateram à sua porta. Ela com muito medo foi atender e era a benzedeira. A mulher dizia que o feitiço para afastar a criatura não havia funcionado, pois as velas do trabalho não queimavam e era só ela acender as velas e as velas se apagavam sozinhas sem nenhuma explicação. A minha bisa contou toda a história para o meu bisavô, que de cara não acreditou muito. Porém, naquela noite, eles foram acordados com pedras no telhado e risadas macabras que vinham de fora da casa, e quando o meu bisavô saiu lá fora para ver o que era aquilo, ele presenciou uma criança negra andando pela parede do lado de fora da casa como uma lagartixa e subir para o telhado. Ele voltou correndo para dentro de casa e trancou tudo. Eles começaram a orar. O gato de estimação da família saiu para fora da casa, subiu no telhado e dali se iniciou uma briga intensa. E só assim aquela livuzia parou. E quando amanheceu, o gato estava morto. Mas naquele mesmo dia, o meu bisavô não quis nem mais saber de continuar ali naquela casa. Ele juntou as suas coisas e partiu com a sua família para a capital. O que foi até bom para ele, já que ele trabalhava ali como feirante. E tempos depois, eles venderam o sítio, mas o lugar está abandonado até os dias atuais. O motivo? Ninguém sabe. Boa noite. A sogra da minha tia, ela é uma pessoa que ela é bem cética. Ela não acredita no sobrenatural, não acredita mesmo. Uma vez ela estava no quarto dela dormindo. Ela já tem seus 60 e poucos anos. Então é bem engraçado contar isso. Ela estava no quarto dormindo. Aí abriu a porta do quarto dela e ela estava dormindo assim, né, de barriga para baixo. Aí chegou alguma coisa lá e deu um tapão na bunda dela e tava tudo escuro. Só que ela não viu quem foi, né? Aí assim, não teve barulho, a porta tava trancada, não teve barulho de porta abrindo, não teve barulho de porta fechando.
E assim, o tapa foi tão forte que machucou ela, acordou, foi um tapão mesmo na bunda. Inclusive a casa que a minha tia mora é até assombrada. Aí ela mora com a sogra. Aí a sogra dela culpou o meu tio, falou que o meu tio entrou lá e deu esse tapa na bunda dela, mas por que ele ia fazer isso? Qual motivo que ele ia fazer isso com a própria mãe? Então não faz sentido. É assim, é uma coisa paranormal que aconteceu, que ela não acredita. Até hoje, esse fato tem uns 2, 3 anos, mas até hoje ela acredita que o meu tio entrou no quarto dela e deu um tapão na bunda dela. Só que ela não acredita nisso, mas ela conta uma história que quando ela era criança, por volta ali dos 9, 10 anos de idade, ela chegou na beira do rio, ela tomava banho, aí lá no meio do rio, em cima de uma pedra, ela viu o Saci. Ela contou exatamente como o Saci é. Era um menino negrinho, com um cachimbo na boca, com um gorro vermelho e uma perna só. E tem uma cidade em São Paulo, que eu não lembro o nome, mas é a cidade do Saci. E lá tem, assim, tem muitas pessoas que relatam que vão pra lá, eles criam Saci. Mas assim, o Saci, ele só aparece pra aquela pessoa que ele quer fazer o bem ou quer fazer o mal. Não é pra qualquer um que ele aparece, entendeu? E as pessoas vão lá, deixam muitas coisas pra ele na mata. É assim, na verdade são vários tipos de Saci, né? Tem o Saci Pererê, tem o Saci... Eu não vou lembrar o nome dos outros não, mas eu acho que são em média de 5 Saci. As pessoas não acreditam, né? Eu conto aqui as raças de lobisomem, que tem o Lupus, tem o Ipus, tem o lobisomem albino, tem o Cane. Não acredita, mas até o Saci tem 5 tipos diferentes de Saci. É o Pererê, e tem outro que chama o Saci Tererê também. Eu acho que esse aí, ele é um... O Pererê, ele é pequenininho, eu acho que ele tem em torno ali de 30 centímetros. Já o Tererê, se eu não me engano, ele é maior. E tem outros tipos de Saci também. As pessoas vão lá, nessa cidade em São Paulo, e costumam deixar muita oferenda para o Saci ali nas matas ali. Eu acho bem interessante o relato de Saci, mas eu sei que vocês gostam mais de relato de lobisomem. Mas assim, na minha opinião, os melhores relatos que tem pra mim são os relatos de Skinwalkers. Assim, particularmente falando, são os que eu mais gosto. O segundo relato é o Homem das Sombras. Boa noite, Fael. Eu já tive muitos encontros com o paranormal. Para falar a verdade, eu já tive vários. E esse tipo de coisa já não me incomoda mais. Eu apenas tento esquecer e sigo com a minha vida. Mas teve uma coisa que aconteceu na semana passada que me incomodou e eu não consigo esquecer. Eu sou recém-formada e trabalho como enfermeira e tenho 2 empregos. Um é no hospital e o outro é em uma casa de repouso para idosos que eu comecei faz pouco tempo. Tem uma senhora na casa de idosos que sofre de mal de Alzheimer e ela está quase que completamente cega. Essa senhora também já teve um derrame. Bem, Fael, geralmente, por mim passa um monte de problemas. Ela também conta algumas histórias macabras. E segundo uma das enfermeiras que me falou, a senhora fala que vê um homem do lado de fora que tenta entrar para o quarto dela. E este homem, às vezes, está no salão ou no refeitório. Depende de onde ela está. E eu sempre pensei, tadinha, é isso que o Alzheimer faz com uma pessoa. Na semana passada, eu estava cuidando dela, e ela estava falando sobre esse homem que estava lá fora. E a enfermeira que cuida dela falou que era para eu não me preocupar e fazer o que eu tinha que fazer. E então, eu levei ela até o quarto dela. Bem, eu estava colocando a camisola nela. Ela simplesmente ficou quieta, o que era estranho, já que ela estava sempre falando. Então, depois de um tempinho, ela começou a falar. O homem está lá fora, ele está tentando entrar. Eu não ignorei, mas também não acreditei. Eu simplesmente falei, bem, a porta está trancada, ele não pode entrar, e se ele entrar, eu protejo a senhora. Era tudo o que eu podia fazer por ela.
Eu fui até o armário para pegar mais um lençol. Então, eu ouvi ela falar de novo. O homem tá lá fora. Eu posso ver ele. Ele está me olhando aqui de dentro. Para acalmá-la, eu fui até a janela mostrar que não tinha nada lá fora. Mas quando eu puxei a cortina, eu quase tive um infarto. E lá estava ele, parado do lado de fora da janela. Ele tinha um manto e uma capa preta. O corpo estava um pouco fora de foco, porém, ele era mais escuro que a própria escuridão. Ele tinha um chapéu preto na cabeça. Ele era totalmente negro, como uma sombra. E por causa da altura da janela, eu não consegui ver as pernas dele. Mas o rosto eu conseguia ver perfeitamente. Ele estava olhando diretamente para mim. Ele era praticamente uma sombra, porém os seus olhos eram vermelhos. Ele estava ali parado, como se estivesse me estudando. Então, eu ouvi a senhora falar: "Você pode ver ele, não é?" E eu, meio sem saber o que dizer, eu falei que sim. E então, aquele homem começou a andar até desaparecer, até que não sobrou vestígio algum de que ele estava ali. E eu imediatamente fechei a cortina, e a senhora falou que ele voltaria. Foi algo muito estranho. Normalmente, eu consigo sentir antes que eu veja, mas eu acho que eu não estava tão convencida de que não havia nada ali e que a senhora não estava bem da cabeça. Bem, eu acho que eu me desliguei de algum jeito. Hoje, eu ainda tenho que tomar conta daquela senhora e eu sempre fico de olho para ver se ele não aparece novamente. Boa noite. Esse homem das sombras, muitas pessoas veem ele. Ele é chamado de Shadow People. Meu irmão já viu, na casa da minha avó muitas pessoas já viram. O que acontece? Eu tenho um vídeo no TikTok que fala que esse Shadow People, o Homem das Sombras, ele é uma entidade que ele prenuncia a morte. Ou seja, ele sempre aparece antes de uma pessoa morrer. No caso, né, como ela falou que a senhora já teve um derrame, a senhora tem Alzheimer. Então, esse Homem das Sombras, provavelmente ele tá lá fora, é um prenúncio de morte. Eu tenho um vídeo, né, lá nessa rede social que eu acabei de falar, que tá aqui na descrição do vídeo, que fala 5 sinais que mostram quando uma pessoa está próximo da morte. A coruja rasga a mortalha, esse Shadow People aí, que é o Homem das Sombras, gritos na escuridão. Você tá ali no quarto, no escuro, você escuta um grito, ou escuta alguém chamar seu nome. Outra coisa também é paralisia do sono, mas não é aquela paralisia do sono que você tá acordado e que você sabe que você tá acordado, mas a paralisia do sono que você tá dormindo. Você tá dormindo, você acha que acordou, mas na verdade você tá dormindo. Aquilo ali, você pode dar brecha para alguma entidade tentar tomar o seu corpo ou não deixar você voltar. Não tomar não vai, né? Porque não tem como assumir totalmente o controle do seu corpo, mas pode impedir você de voltar. Saiu até no... Eu tava vendo até um Rios. Tem muito tempo não. O homem ele tava relatando que ele teve uma paralisia do sono e que ele teve que lutar com a entidade e que ele quase morreu, né? Ele quase não conseguiu voltar. Agora, o próximo relato é As Bruxas. Boa noite, Fael. O meu nome é Samantha. Eu moro no interior de São Paulo. E na época desse fato, no ano de 2004, eu tinha 17 anos. E também tinha 2 amigas que são inseparáveis, a Tamara e a Juliana. As 2 moravam no mesmo condomínio que eu, e na época elas tinham a mesma idade que eu, então atualmente também tem. E a Tamara, ela é apenas 2 semanas mais nova, e a Juliana apenas 1 mês mais velha que eu. Nós 3 estudávamos no mesmo colégio e éramos da mesma classe. A gente ficou enchendo o saco dos nossos pais para eles colocarem a gente no mesmo colégio. Bem, nós somos amigas desde que éramos bem novas.
Nos conhecemos no condomínio onde morávamos, acho que desde os 6 ou 7 anos. É uma amizade bem forte que temos. Mas em 1999, nos interessamos pelo oculto. Bem, você sabe como é, né? Algumas garotas de 12 anos entediadas e sem nada para fazer. Começamos com coisas bobas. A brincadeira do copo. Brincadeira com espelho e velas em quartos escuros. Ficar no escuro absoluto e falar algumas coisas. Enfim, coisas bem leves. Esse era o nosso hobby, e ninguém de fora da nossa pequena roda sabia o que fazíamos, e assim nos sentíamos especiais. O tempo foi passando, e fomos nos aprofundando no oculto, mas sem centralizar em algo. Porém, nós líamos um pouco de tudo. Líamos sobre o Wicca, satanismo, espiritismo, goetia, e o que tivesse algo de sombrio e oculto interessava para nós. A internet sempre ajudou muito, trazendo muita coisa que não achávamos em lugares de fácil acesso. Bem, você não pode encontrar literatura de como invocar um espírito ou fazer poções mágicas na livraria Saraiva ou na leitura. E nós nunca nos focávamos em algo específico, e o oculto era a nossa crença, e tudo o que fazia parte dele. A Wicca é uma religião neopagã, influenciada por crenças pré-cristãs e práticas da Europa Ocidental, que afirma a existência do poder sobrenatural como a magia, e os princípios físicos e espirituais, masculinos e femininos, que interagem com a natureza, e que celebra o ciclo da vida e os festivais sazonais, conhecidos como os abates, os quais ocorrem normalmente 8 vezes por ano. Até hoje, eu me lembro do nosso primeiro ritual que fizemos: trajes apropriados, adagas, pequenos cortes nas mãos, sangue, fogo, palavras estranhas eram ditas, poções a serem bebidas, e foi tudo mágico e surreal. Não aconteceu nada do que esperávamos que aconteceria. Para falar a verdade, não aconteceu nada mesmo. Foi algo mais psicológico do que real. A gente sabia que não tinha acontecido nada, mas sentíamos que depois daquilo tudo, a gente já não era mais 3 garotas brincando de bruxaria. Foi uma espécie de brincadeira com feitiçaria, e simplesmente não éramos mais as mesmas. E depois daquele ritual, começamos a fazer outros. Seguíamos datas específicas e certas fases da lua ou posição do sol para alguns, e outros fazíamos quando tínhamos vontade. E alguns até inventávamos, apenas seguindo o que parecia ser certo a se fazer, pois o importante mesmo era que fizéssemos tudo juntas. E com o tempo, os rituais se tornaram normais em nossas vidas e acabamos criando a nossa própria religião. Era como uma colcha de retalhos de várias religiões, abrangendo tudo o que fizesse parte do oculto e que parecesse certo para nós. Certa noite, eu tive um sonho. Eu sonhava que estava em uma floresta densa, cheia de árvores. Era noite e eu estava perdida nela. E depois de vagar por algum tempo na escuridão, eu consegui ver uma clareira com uma fogueira e fui naquela direção. E quando eu cheguei lá, tinha o que parecia ser um homem embaixo de um tipo de manto negro. Ele estava sentado de costas para mim e de frente para o fogo. E apesar do barulho da floresta, eu conseguia ouvir a respiração pesada dele. Eu tentei me aproximar, mas eu não conseguia me mexer. Então ele se levantou, ainda coberto pela manta. Ele era enorme, tinha os pés de bode e tinha fácil mais de 2 metros de altura.
E do nada, o fogo apagou. A floresta tinha mergulhado no breu de novo, então a respiração daquele ser começou a ficar mais forte. E pelo barulho, deu para perceber que ele estava se aproximando. Eu não conseguia me mexer, pois estava assustada, mas eu não sentia que corria perigo. E quando ele estava, ao que parecia ser 3 passos de mim, ele começou a andar para o meu lado, me contornando. Ele parou quando ficou atrás de mim, a uns 2 passos, e a única coisa que eu ouvia era aquela respiração forte e pesada. E parecia quase um cavalo respirando depois de uma corrida. Então ele foi se aproximando e chegou tão perto que eu podia sentir a respiração dele na minha nuca, e depois disso eu acordei. Aquele sonho ficou na minha cabeça e eu não conseguia parar de pensar nele. Será que tinha sido alguma entidade que me visitou durante o sono? Pois parecia muito real. Aquela noite tinha sido numa quarta-feira, e na sexta-feira, a Juliana perguntou se queríamos ir para o sítio que a família dela tem no interior de São Paulo. E por falta de algo melhor para fazer, acabamos indo para lá mesmo. Não ia mais ninguém além da gente e do irmão mais velho da Juliana, que por acaso era ele que levaria a gente para lá. Então preparamos as nossas malas e, não esquecendo as nossas velas, cristais, adagas e coisas do gênero, e fomos para lá. Chegamos lá na sexta-noite e nós 4 ficamos lá conversando e jogando conversa fora numa boa, e depois de um bom tempo fomos dormir. O dia seguinte foi uma beleza, o sol o dia todo, piscina, um macarrão vegano bem levinho no almoço, um pouco de bronzeamento à tarde e era uma maravilha. Mas quando o sol começou a se pôr, um monte de nuvens começou a se juntar. Fomos tomar banho e preparar algo para jantar. E quando eu saí do banho, a Juliana falou que seria só nós 3 durante toda a noite, pois o irmão dela tinha saído para a cidade para curtir o final de semana do jeito dele. Era justamente o que queríamos, um tempo só para nós, garotas, para falarmos e fazer o que quiséssemos. E depois do jantar, ficamos na varanda da casa conversando. Então a Tamara deu um pulo e de repente falou: "Ah, vamos fazer um ritual na floresta." Mas a Juliana perguntou: "Ritual de quê? Não é data de nada." Então ela falou: "A gente faz uma data para hoje. A gente inventa uma celebração qualquer." A ideia me agradou muito. E como nunca tínhamos feito nada ao ar livre junto da natureza, eu sugeri que fôssemos para um amontoado de árvores que tinha lá do lado. E todas concordamos e fomos correndo pegar o nosso material, nos preparamos e fomos felizes da vida para o meio da floresta que tinha lá do lado. Estávamos indo descalças e podíamos sentir a grama verde com os nossos pés. Uma brisa fresca batendo de leve na gente. Ouvíamos os sons de grilos e outros bichinhos pelo mato. Eu não sei o que era. Se era o ambiente ou se era algo psicológico. Mas aquele era um momento mágico. Estávamos nos sentindo diferentes e nós sentíamos parte da natureza. E apesar da noite totalmente escura, além de ser lua nova, as nuvens que tinham se acumulado cobriam a luz das estrelas. Bem, e nós não estávamos preocupadas de entrar na floresta. Estávamos com lanternas e achamos fácil um lugar adequado. Então começamos o ritual. Havia um que eu tinha pego na internet e queria fazer há algum tempo, que era perfeito para a ocasião.
era a invocação de um espírito da Goetia. E tudo o que precisávamos estava lá: velas, sigilo, triângulo e alguns incensos. Improvisamos algumas tochas com pedaços de pano cheio de álcool enrolados em galhos e prendemos nas árvores ao redor da área para poder produzir alguma luminosidade não artificial. Claro que tomando o máximo de cuidado para não botar fogo na mata. Limpamos a área e fizemos alguns símbolos e desenhos no chão com as adagas. Colocamos os nossos sigilos e adornos ritualísticos e começamos a posicionar as velas em cada ponta do pentagrama, que por acaso nós mesmos fizemos, e deixamos tudo em seus respectivos lugares. Colocamos mais algumas em volta do círculo central do pentagrama e apagamos as tochas. A luminosidade que as velas produziam era o suficiente para nós nesse momento. Fizemos um pequeno fogareiro dentro do círculo central e colocamos uma cubuca de bronze em cima dele. Nos posicionamos em volta do fogaréu e colocamos algumas coisas na cumbuca, enquanto falávamos o En que tinha que ser dito para invocar o espírito. E após algum tempo, tiramos o líquido que tínhamos feito de dentro da cumbuca e colocamos em um cálice de cristal e colocamos a cumbuca no lugar de novo. E cada uma de nós tomou um pouco do que tinha dentro do cálice, deixando propositalmente um resto dentro dele. E depois de colocarmos esse resto que tinha sobrado na cumbuca de bronze que estava no fogareiro, nós falamos mais algumas coisas e nesse momento já estávamos sentindo uma coisa estranha dentro da gente e não estávamos passando mal. Então, foi como se tivéssemos entrado em um transe espiritual. Ficamos com um olhar meio vidrado, balançando a cabeça bem de leve para frente e para trás, e foi aí que uma coisa inacreditável aconteceu. As velas começaram a queimar muito rápido, como se estivesse em um filme de terror, e a gente só via a cera derretendo e escorrendo o bastante e pegando fogo. E depois de alguns segundos, as velas se consumiram completamente, apagaram e a escuridão voltou com tudo, uma escuridão absoluta. E então eu ouvi um som que eu já tinha ouvido antes, porém nos meus sonhos. O som daquela respiração pesada e aqueles passos de cavalo, como se fosse um bode andando em nossa volta. Ele estava vindo bem do meio do círculo que tínhamos feito, bem em meio da gente. Nós estávamos ajoelhadas, de mão dadas, fazendo um círculo com os nossos braços. Então eu senti a mão da Tamara e da Juliana se afrouxarem um pouco, como se quisessem soltar a minha. Mas eu segurei a mão delas com firmeza para que não se soltassem. Aquela respiração estava ficando cada vez mais forte, e aquela respiração tinha um cheiro muito podre e parecia se mover dentro do nosso pequeno círculo. Porém, nada encostava nos nossos braços. Eu estava assustada, mas não com medo. Eu não sabia o que era aquilo ou o que estava acontecendo. Então eu senti uma baforada na minha cara. Era quente e tinha um cheiro muito podre, e foi aí que eu fraquejei. Eu soltei um grito, levantei, soltei a mão de Tamara e de Juliana, me virei e saí correndo. Eu percebi que as duas fizeram a mesma coisa, e enquanto corriam pela floresta no absoluto escuro, escutávamos os trotar daquela coisa nos perseguindo. E também escutávamos urros, gritos e relinchos. E graças a Deus conseguimos sair daquela floresta. Chegamos rápido na casa
E assim que entramos, fechamos as portas e acendemos todas as luzes. Tínhamos deixado todas as nossas coisas para trás, mas não tínhamos a mínima intenção de voltar. Estávamos em completo êxtase. E eu disse: "Você viu aquilo? O que foi que acabou de acontecer ali? Será que está vindo para cá?" Juliana respondeu: "Eu não sei. Eu não estou vendo nada. Mas eu não vou lá fora." Nós estávamos totalmente eufóricas, completamente amedrontadas, e esse foi o nosso primeiro ritual que aconteceu alguma coisa. E quando acontecia alguma coisa em outros rituais, sempre tinha uma explicação lógica por trás, mas dessa vez não havia nenhuma. Naquela noite não conseguimos dormir e ninguém ousava fechar os olhos ou ficar no escuro. Ouvíamos gritos vindo da floresta durante toda a madrugada e também pelas frestas da janela víamos um vulto escuro andando em volta da nossa casa. Nós ficamos acordadas até o irmão da Juliana chegar de manhã e então, assim que ele chegou, nós desabamos. Dormimos na sala onde tinha bastante luz e acordamos um pouco depois do meio-dia. E como não poderíamos mais adiar aquilo, juntamos coragem e fomos até o lugar onde tínhamos feito o nosso ritual na noite passada. Estava tudo normal. As coisas estavam exatamente onde tínhamos deixado: as adagas fincadas no chão, os sigilos, as linhas dos desenhos, o triângulo e os símbolos intocados, as velas completamente derretidas e o fogareiro ainda com a madeira sem queimar, e com a cumbuca de bronze ainda com o resto do líquido. Nós juntamos as nossas coisas e fomos embora. Damos uma benção no final e naquela tarde nós fomos embora do sítio. Bem, até hoje eu não sei o que foi que aconteceu. Até pensei que poderia ter feito alguma bebida alucinógena naquele dia. E o que vimos e sentimos era só um resultado dos efeitos da bebida. Mas para ter certeza, nós fizemos a bebida de novo e sem fazer o resto do ritual. Então demos a bebida para a Juliana beber, observamos ela, o tempo passou e nada. Ela não sentiu nada e não viu nada. E depois disso, nos convencemos de que realmente aconteceu alguma coisa. E seja lá o que fosse que tínhamos invocado, não era coisa boa. Bem, eu deixei aquele ritual e as instruções bem guardado e marcado para quando tivermos mais experiência no assunto, nós voltarmos a praticá-lo. Afinal, isso é coisa que não se brinca, ainda mais quando se invoca criaturas obscuras. Boa noite. Aqui ela falou de sigilo, e ela falou dessa criatura, esse bode. Na verdade ela falou um cavalo, né? E ela se referiu aqui que fez um ritual de Goetia, porque ela falou do triângulo, ela falou do sigilo. Então só tem uma única entidade da Goetia que é ligada, que a sua aparência, né, na verdade ele aparece como um cavalo, que é uma entidade chamada Orobas ou Orobas. Vocês podem até pesquisar aí a descrição dele, quantas legiões que ele tem, só colocar no Google aí Orobas Goetia e vai aparecer toda a descrição dele. Até onde eu sei, ele é um espírito que ele é fiel ao mago e te protege de outros espíritos. Ele não tem intenção nenhuma de te atacar. Ele só não é muito de acordo com pedidos que vai além do que ele pode fazer, entendeu? Por exemplo, eu não tenho de cabeça decorado o que ele faz, mas geralmente ele dá proteção ao mago, ele protege o mago de ataques espirituais, esse tipo de coisa. Mas ele é, assim, de acordo com a Goetia, ele é um espírito bem pacífico. Então aqui realmente não ia acontecer nada com elas. O que elas viram ali foi a presença desse espírito, que creio eu que seja o Orobas ou Orobas.
para quem entende de Goetia. Então, galera, os relatos de hoje vão ficando por aqui. Não esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aqui abaixo. E como eu falei, o vídeo que eu fiz sobre premonição tá lá naquela rede social que eu acabei de falar para vocês no relato anterior. Então, não esqueçam de hypar esse vídeo e compartilhar esse vídeo nas redes sociais e principalmente com aquele seu amigo que morre de medo desse tipo de coisa. Boa noite e até o próximo relato.